Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos apresentamos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 11, versículos 1 ao 45. É um texto longo, porém indispensável para o entendimento da mensagem de hoje do nosso culto racional. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse a seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que eles estavam falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Disse Maria a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você.
Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram neles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então agora para a oração inicial. Deus eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença, neste culto de hoje, para ouvir a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de forma abundante, de forma poderosa, com o poder do Teu Espírito, para nos causar alegria em nossa alma. Fala, Senhor, para que nós possamos compreender que só Tu és Deus, que só o Senhor é quem realiza sinais, prodígios e maravilhas no nosso ser. Fala conosco, Senhor, de forma autêntica. Fala conosco, Senhor, de forma poderosa. É assim que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. O tema do nosso sermão de hoje tem como título: O justo existe para a glória de Deus. O justo existe para a glória de Deus. Este texto, escrito pelo apóstolo João, nos mostra a ressurreição de Lázaro dos mortos, realizada pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que nos dá então um grande monumental testemunho das naturezas divina e humana de Jesus. Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio a este mundo salvar a humanidade da condenação eterna. A história começa com a descrição de uma família composta de 3 irmãos consanguíneos, Lázaro, Marta e Maria, que moravam então num vilarejo chamado Betânia. Lázaro estava doente,
Então suas irmãs enviaram mensageiros a Jesus para dizer-lhe que Lázaro, a quem Jesus amava, estava muito enfermo. Jesus amava muito aquela família, como ama a você. E amava com um amor divino e também fraternal. E ao receber a notícia da enfermidade de Lázaro, ele disse para os seus discípulos que a doença de Lázaro não era para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Porém, Jesus ainda demorou 2 dias para partir para Betânia, o local onde estava Lázaro. Jesus, passado então os 2 dias, desde o recebimento da notícia da enfermidade de Lázaro, ele convida então os seus discípulos a irem com ele para a Judéia, no que ele foi alertado sobre a rejeição dos grupos religiosos que lá estavam à sua pessoa e à sua mensagem. Uma rejeição à pessoa e à mensagem de salvação, aos quais eles queriam apedrejá-lo e, por conseguinte, matá-lo. Quantos hoje rejeitam esta palavra de salvação? Quantos hoje querem matar Jesus na sua própria vida? A resposta de Jesus para este alerta foi que ele iria para a Judéia na luz do dia divino de Deus. Em outras palavras, Jesus disse-lhes: meu dia é o que Deus ordenou que seja, e nisso eu sigo em frente com confiança e ousadia. Não importava o que Jesus ia enfrentar pela frente. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir, a da salvação, a do perdão dos pecados, e esta salvação na cruz do Calvário, com morte. Mas ele dizia: não há mais tempo. Ou seja, o dia divino de Deus está determinado para que eu realize essa missão. Como o dia divino de hoje está determinado para esse encontro da sua pessoa com Jesus Cristo, o seu Salvador. Aquele que tem a prerrogativa de perdoar os teus pecados, de te conceder a salvação na cruz, quando ele entregou a sua vida, e a de conceder a ti a vida eterna. É na luz do dia divino de Deus que você está recebendo esta mensagem. E ele disse: o que Deus ordenou, é o que tem que ser realizado. E nisso, disse Jesus, eu sigo em frente com confiança e com ousadia. Jesus disse aos seus discípulos que seu amigo Lázaro estava dormindo, mas ele iria despertá-lo. Os discípulos pensavam que Lázaro estava repousando num sono profundo e, portanto, estaria salvo da doença. Porém, Jesus afirmou que Lázaro estava morto e que foi importante que lá não estivesse no momento da morte de Lázaro, para que eles pudessem crer, para que eles aumentassem e fortalecessem a fé no Senhor, além da glorificação de Deus, face ao que Jesus iria realizar naquele lugar. Hoje, muitas pessoas estão dormindo num sono profundo, esquecendo da sua vida espiritual, esquecendo de ter uma relação de comunhão, uma relação pessoal com Jesus Cristo.
estão mortos espiritualmente. E agora, hoje, neste momento, é hora da ressurreição na pessoa de Jesus Cristo. É hora de compreender que Jesus agora reitera este convite a você, para que você entregue a sua vida a Ele. Como Jesus reiterou o convite aos seus discípulos para ir onde Lázaro estava. E então, o cético, mas corajoso Tomé, aquele mesmo que não acreditava que Jesus que Jesus estava ressurreto, que ele tinha voltado do sepulcro, que houve a ressurreição de Jesus e queria tocar Jesus. Este mesmo, cético, mas corajoso, ele disse aos seus condiscípulos: vamos junto com Jesus para a Judéia, dispostos a morrer pela defesa da fé do cristianismo. Então, agora, você tem que estar imbuído deste mesmo espírito de Tomé, ainda que paire alguma ponta de desconfiança, de ceticismo de Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Você agora tem que ser corajoso e partir junto com Jesus e dizer: Jesus, eu estou contigo, já que o Senhor é comigo, eu entrego a minha vida a Ti, eu desejo o perdão dos meus pecados, eu desejo, Senhor, a salvação, eu desejo, Senhor, a vida eterna. E só em Ti eu posso ter estas coisas. E só em Ti eu vou viver eternamente no céu. Portanto, faça como Dídimo. Ele disse: vamos juntos com Jesus para a Judéia, porque eu estou disposto a compreender, a seguir o Evangelho de Cristo. Jesus, ao chegar em Betânia, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Marta, irmã de Lázaro, foi ao encontro de Jesus e disse-lhe que se Jesus lá estivesse, o seu irmão Lázaro não teria morrido. Jesus replicou dizendo que Lázaro iria ressurgir. Então Marta replicou dizendo: eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Jesus então declara, presta atenção nisso agora, que Jesus está a declarar para você e para todos nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu vou repetir o que Jesus disse a Marta, porque isso é muito forte. Ele está dizendo isso para mim, está dizendo isso para você agora neste momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí Jesus faz uma pergunta a Marta e faz uma pergunta a você: crês nisto? Crês nisto? Você crê nisto? Marta respondeu, disse que sim, e tem crido que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo para salvar a humanidade. E neste momento agora Jesus espera a tua resposta. Talvez a tua alma e teu espírito agora esteja dizendo sim a Jesus. E esta é a mais sábia decisão da sua vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Sabemos que todos os seres humanos vão passar pela morte física. Todos. Porém, graças ao Senhor Jesus, que foi crucificado na cruz do Calvário, morto e sepultado, e ao 3º dia de sua morte ressuscitou, ele nos concedeu o perdão dos nossos pecados, a salvação
e a esperança garantida da vida eterna. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18, olha o que diz esta palavra. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus terá, mediante Jesus, mediante o Senhor Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com estas palavras. Aqui o apóstolo Paulo estava dizendo à igreja de Tessalônica e a todos nós sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar. Jesus vem buscar a sua igreja. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão num corpo incorruptível. Os que estiverem vivos neste retorno, por exemplo, se fosse neste momento, terão seus corpos, que são corruptíveis, num piscar de olhos transformados em um corpo incorruptível. E aqueles que ressuscitaram em Cristo e os que foram transformados, num piscar de olhos, vão ascender aos céus, ao encontro de Jesus, que estará nas nuvens, esperando os salvos para viver eternamente com Ele. Esta é a mensagem do Evangelho de Cristo. E Jesus demonstrou através do irmão Lázaro que ele tem poder para ressuscitar, para realizar a ressurreição. E, portanto, esta é uma realidade que vai ocorrer à volta de Jesus. Jesus lança agora para você esta pergunta: crês nisto? Então entrega a tua vida a Jesus, se você crê. Chegando ao final deste texto base, Jesus ele vai ao encontro de Maria, após ela ter sido chamada por ele. Maria se ajoelha diante do Senhor e diz as mesmas palavras de Marta: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo então a dor, o sofrimento e o choro de Maria, ele agitou-se no seu espírito e comoveu-se. E perguntou onde havia sepultado Lázaro, e ao ver o sepulcro de seu amigo, Jesus chorou, demonstrando a sua natureza humana. Hoje, Jesus chora por você, porque Ele deseja te salvar. E Ele espera de você o sim. Jesus demonstrou a sua natureza humana quando chorou, quando teve compaixão, misericórdia daqueles que choravam. Marta disse, então Jesus ele ordenou que tirasse a pedra que selava o sepulcro de Lázaro. E Maria então disse a Jesus: Senhor, já cheira mal,
porque já é de 4 dias desde o sepultamento. Não importa o quanto você esteja imerso na prática do pecado. Não importa. Não importa quanto tempo. Jesus está hoje aqui para te livrar, para te salvar da condenação eterna. Jesus então replicou: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e orou ao Pai eterno. E depois chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro saiu do sepulcro, com os pés e as mãos ligadas com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então Jesus ordenou que ele tirasse as ataduras, e o corpo em decomposição havia 4 dias ressuscitou com vida plena. Glória ao Senhor. Este foi um monumental milagre de Jesus. Lázaro era um homem justo, crente, que amava a Deus e era amado por Deus. Lázaro praticava a justiça de Deus, isto é, obedecia à vontade do Senhor, observava os preceitos divinos e vivia para o Senhor, como o Senhor. É preciso você agora assumir esta postura de Lázaro, de amar a Deus, de viver para Deus, de viver com o Senhor, de praticar a justiça de Deus, obedecendo à vontade do Senhor. Lázaro era um justo, e toda esta história verdadeira, real, vai ao encontro do tema do nosso sermão de hoje. O justo existe para a glória de Deus. Eu vou repetir: o justo existe para a glória de Deus. Mas presta atenção que eu vou falar sobre a nossa condição de ser humano diante de Deus. Isso pela palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20 diz assim: todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Você pode dizer que é um bom pai, um bom filho, um bom marido, o que seja, mas não existe um só que nunca peque, que nunca venha a cometer pecados. Por isso precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Romanos capítulo 3, versículos 20 ao 24 diz assim: portanto ninguém será declarado justo diante dele quem? Jesus, baseando-se na obediência à lei, obediência a cerimoniais, a ritos, aos trâmites religiosos, pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, quando a gente abre a Bíblia, então a Bíblia aponta o pecado em nós. A Bíblia aponta para nós o seguinte: você é um pecador e necessita da glória de Deus. Versículo 21 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. E que justiça é essa? Jesus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, toda a palavra de Deus aponta para Jesus como a solução do gênero humano quanto ao pecado. Versículo 22. A justiça de Deus,
que Jesus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem, não há distinção, pois todos pecaram e todos carecem, ou seja, estão destituídos da glória de Deus. Agora é que está aqui o amor, a misericórdia do Senhor. Sendo justificados, ou seja, nós somos declarados justos diante de Deus por sua graça, por um favor que nós não merecemos de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nos concedendo o perdão dos pecados, a salvação da condenação eterna, e nos concedendo então a garantia da vida eterna plena, aquele que entende este ato de Jesus como um ato salvador de sua pessoa, é justificado, é tornado justo. E como diz o tema do nosso sermão de hoje, o justo existe para a glória de Deus. Você, entregando a vida a Jesus, crendo nele, é declarado justo diante de Deus. E assim você verá a glória de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. É preciso que você tenha fé em Jesus para viver vida plena, vida abundante com Jesus. Finalmente, o Salmo 37, versículos 39 ao 40 diz: do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Hoje o Senhor te chama para ser declarado justo diante dele, e assim receber do Senhor a vida eterna. Confia no Senhor. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje. Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje. Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Shalom Adonai. Ó eterno Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, obrigado por esta poderosa palavra. Palavra de salvação. Não há nada mais o que falar, Senhor. Só te agradecer pelo que o Senhor tem realizado em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque hoje compreendemos que o justo, aquele que obedece à tua vontade, aquele que vive em função da tua pessoa, aquele que vive contigo todos os momentos. Nele, nesta pessoa, no justo, é manifestada a glória de Deus. Obrigado, Senhor, porque eu existo. E existo para a tua glória. E eu desejo agora que a pessoa que ouviu esta mensagem entregue a sua vida a ti, ó Senhor. Seja declarado justo. E a partir de agora comece a enxergar a tua glória na vida dela. Oh, meu Deus, como é bom te seguir.
Como é bom compreender a tua mensagem, a mensagem divina. Obrigado por tudo. E é assim, em nome de Jesus, que nós realizamos esta oração com fé. Amém. Chegamos ao final de mais um culto racional, Palavra do Senhor. Sabendo sempre que a nossa missão é anunciar o Evangelho de Cristo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até o nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.